Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará a um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhes disse: Vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Palavra da salvação. A vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, aqui no santuário, você que nos acompanha pela rádio, celebrar essa Eucaristia na 10ª diocese, concluindo um tempo e um estado de peregrinação, talvez eu podia usar as palavras da primeira leitura para dizer saudações e muito obrigado por cada um dos bispos das 10 dioceses que abriram as portas para que nós pudéssemos peregrinar. Cada um dos padres que disseram sim ao projeto, aos leigos que me acompanharam andando para baixo e para cima, fazendo missão, levando a palavra de Deus. Podemos usar essas palavras para dizer também muito obrigado, Senhor, por ter encontrado pessoas, por ter feito amigos, por ter feito uma experiência missionária em todo esse tempo. E quando Paulo dirige a palavra, é a igreja que fala. É a igreja que fala e agradece, ao mesmo tempo orienta para que essa comunidade continue sendo fiel em tudo aquilo que é próprio dos filhos de Deus. A verdade, a caridade, a justiça, enfim, os valores que são universais e que não podem ser mutados, não podem ser transformados. Ninguém ama mais ou menos, ninguém pratica caridade mais ou menos, ninguém é justo mais ou menos. Ou é ou não é. Então não dá para a gente mentir para nós, acreditando às vezes, e acreditar que nós podemos mentir para Deus. Então que sejamos fiéis em tudo, mesmo nas pequenas coisas, como também nas grandes, como nos fala o Evangelho de hoje. Eu posso dizer também para aqueles que eu fui passando, que a gente precisa ser fiel àquilo que Jesus Cristo nos ensinou. E essa fidelidade de amar, e amar de forma incondicional, e amar a todos. Este é o legado que é dado a cada um de nós, e nós nascemos com esse potencial. Todos nós somos capazes de amar, embora às vezes nós nos fechamos a essa possibilidade. Amamos alguns porque nos são agradáveis, não amamos outros porque às vezes nos contrariam ou nos falam verdades. A gente acaba não colocando todo o nosso sentimento, todo o tesouro que está em nosso coração para louvar e agradecer o nosso Deus. Isso se dá também nas relações e foi isso que São Vicente de Paulo procurou ensinar em toda a sua caminhada. Ele tinha muito claro que a missão daria certo se o Cristo fosse a regra. Isso cabe também na nossa vida. Quer que a sua vida dê certo? Quer que o seu trabalho dê certo? Quer que a sua pastoral dê certo? Cristo é a regra que nós devemos seguir. Os valores de um cristão são os valores apresentados pelo Cristo. Eu não posso maquiar, eu não posso fazer mais ou menos. Então, administrar os dons que nós recebemos. Todos nós temos uma potência de dons em cada um de nós.
E às vezes nós fechamos, cruzamos os braços e deixamos que outros façam, sendo que a potência e a possibilidade de fazer está em cada um de nós. Então o apelo que é feito é que nós saibamos administrar, e essa semana tem sido falado em todos os textos de como administrar, de como cuidar, de como se colocar à disposição, de como estar conectado ao corpo de Cristo, que é a cabeça e cujo corpo somos todos nós que somos igreja. Então o convite que é feito a cada um de nós, olhando para São Vicente de Paulo, que deu toda a sua vida a partir da sua descoberta do que Deus queria dele para o serviço dos pobres, é que nós também nos perguntemos: por que eu tenho dificuldade de amar os mais pobres? Por que eu tenho dificuldade de acolher o diferente? Por que eu não consigo fazer essa experiência na referência que é o próprio Jesus Cristo? Jesus não fez distinção de pessoas. Jesus procurou levar a verdade a todas as pessoas. E essa é a nossa missão, esse é o nosso compromisso também. Que nós consigamos, nesse tempo de ano jubilar, dar essa resposta de esperança também para as outras pessoas. Que sejamos missionários da esperança, missionários da caridade, e que o exemplo e o testemunho de São Vicente de Paulo, que se preocupou sim com a fome que o povo tinha de Deus, mas também se preocupou com o povo que tinha fome de comida, de zelo e de cuidado. Por isso fundou 3 grupos, para que esse fazer a vontade de Deus com fidelidade, desde o corte de como cortar a carne para dar para os pobres, até edificar grandes obras para acolher esses pobres, São Vicente foi fiel. E essa fidelidade dele faz com que a gente chegue a 444 anos da sua existência, a 365 anos da sua morte, a 400 anos da segunda fundação, dizendo: ele conseguiu. Se ele conseguiu, nós também podemos conseguir. Todos nós podemos ser santos. Então, basta querer. E essa foi uma das frases que eu vi de alguns dos bispos nessa caminhada. Se nós queremos ser santo, existe um requisito: querer ser santo. Só que para ser santo é preciso enfrentar as turbulências que o mundo nos apresenta. Que São Vicente nos inspire. Só lembrando as 3 fundações de São Vicente, ele fundou um grupo de mulheres leigas, as Damas da Caridade, hoje conhecida como Associação Internacional de Caridade, para organizar a caridade. Cria a Congregação da Missão para a evangelização dos pobres e para a formação do clero. Cria a Companhia das Filhas da Caridade para atender os pobres onde eles estivessem, nas mais diversas realidades de pobreza. São Vicente viveu 79 anos e 5 meses. Depois da sua morte veio a beatificação, a canonização, e muitos milagres continuam acontecendo até hoje, por intercessão de São Vicente. Então você que está aqui diante das relíquias na igreja, você que está em casa, se puder passar por aqui também, visitar as relíquias, fazer o pedido da sua graça, faça isso com fé. É Deus que realiza maravilha. Os santos são os nossos intercessores. E hoje São Vicente veio visitar aqui o Santuário da Medalha Milagrosa, veio visitar cada um de vocês e deseja fazer essa experiência amorosa com cada um de nós. Que Deus nos permita essa graça, que muitos milagres possam acontecer aqui, nesse espaço. Eu falava com o padre num momentinho de café, a espiritualidade desse santuário é muito ligada à espiritualidade vicentina. Foi a irmã, ou a noviça no caso, Catarina Labouré, que teve essa experiência mística com a Virgem Maria, com as aparições que aconteceram em 1830. Foi exatamente nesse ano que aconteceu as transladações das relíquias de São Vicente, saindo da capela, que hoje é a Capela da Medalha Milagrosa, que era apenas a capela da Casa Geral das Irmãs, e saiu dessa casa e foi até a Catedral de Notre Dame, quando o bispo ali reconheceu os restos mortais de São Vicente, e as mesmas foram transladadas para a capela que está hoje, na Rua de Sèvres, número 95, em Paris. Nesta procissão já estava a jovenzinha Catarina Labouré. Ela já tinha tido uma experiência com São Vicente de Paulo, um sonho no qual ela foi convidada por ele para ir para a vida religiosa.
E quando ela chega na casa das irmãs, vê uma pintura de São Vicente e pergunta: quem é esse homem? As irmãs dizem: esse é Vicente de Paulo, nosso fundador. Ela disse: foi ele que me convidou para a vida religiosa. E exatamente no ano de 1830, quando ela chega na casa de formação, e ela faz parte dessa procissão, trazendo os restos mortais de São Vicente para a capela que está hoje, que Catarina recebeu uma relíquia. As irmãs receberam uma relíquia de São Vicente. E ela, com muita fé e também com desejo que Maria fosse a sua mãe, ela pede, segurando aquela relíquia, que ela gostaria de ter a Virgem Maria como mãe, queria ter uma experiência mística com a Virgem Maria. Catarina pega a sua relíquia, corta ao meio, guarda a metade para ela, e segundo os escritores, ela acabou engolindo a outra metade, fazendo esse pedido, que ela queria realmente uma experiência mística com a Virgem Maria. Foi exatamente no ano de 1830, o ano da transladação, deste fato que começaram as aparições. Então esse espaço para nós ele ganha um sentido muito especial, um santuário dedicado a Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, a Nossa Senhora das Graças, a relação de Catarina Labouré com São Vicente e, por que não, quem sabe um dia não tenhamos aqui no santuário a Associação da Medalha Milagrosa, que é um dos ramos da família vicentina. E todas as celebrações eu peço o meu milagre, que são mais pessoas para amar e para servir os pobres. E quando eu olho para cada um de vocês, ou quando eu fico pensando em você que está nos ouvindo agora, eu fico pensando: Senhor, onde está o meu milagre neste momento? Estaria aqui na igreja? Estaria em casa? Quem vai dizer: Padre, eu gostaria de fazer um trabalho junto aos pobres? Você não sabe a emoção que dá quando alguém chega no final da celebração e diz: Padre, eu sou o seu milagre. Eu quero conhecer um trabalho que dê aos pobres mais esperança. Então fica o convite a cada um de vocês. Essa é uma das nossas metas como peregrinação: falar da nossa festa, estar em espírito missionário e fazer esse apelo vocacional. Que Maria, Mãe das Graças, a Senhora da Medalha Milagrosa, interceda por cada um de vocês e que muitas graças e milagres possam acontecer também nesse espaço de fé e aí onde você está também. Que Deus vos abençoe e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.